Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar lendo o livro de Lucas. Hoje é domingo, dia do Senhor, que alegria estar com vocês aqui hoje. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Lucas capítulo 10. Paz do Senhor. Vamos lá? Lucas 10. Jesus envia 72 discípulos. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de dois em dois, adiante deles nas cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhe disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou enviando como cordeiro entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, voltará para vocês. Fiquem naquela casa, comam e bebam o que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade que não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Eu lhe digo, naquele dia, haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestidos de roupa de sacos e cobrindo de cinzas. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E se vocês, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que dá ouvidos está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas para aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhe dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos submetem a vocês, mas porque o seu nome está escrito nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu louvo o Pai, Senhor dos céus e da terra. Porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e revelastes aos pequeninos? Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por amor do meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quis revelar. Então ele voltou para o céu, para os seus discípulos, e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhe digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. A parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhes perguntou: mestres, o que é preciso para herdar a vida eterna? Com o que está escrito na lei? Respondeu Jesus:
Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ama o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou para o outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou as suas feridas e derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei as suas despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus diz: vá e faça o mesmo. Na casa de Marta e Maria. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada nos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado a cozinha com o serviço? Dize-lhes para vir me ajudar. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com tanta coisa? Todavia, uma única é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Texto de Lucas, capítulo 10. Ele traz tantos ensinamentos importantes para a gente. Ele nos ensina, ele nos inspira, ele traz uma mudança de comportamento para aqueles que escutam, entendem e aplicam essa palavra. Ele começa falando conosco sobre o envio de Cristo. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, quer dizer, eu sempre escuto isso das pessoas. As pessoas, elas não fazem o que é correto, não fazem. Aí elas vêm conversar comigo. Aí elas falam: eu já sei que você vai me dar uma bronca, eu já sei que eu estou errada. Eu já sei, não precisa. Eu falo: não, gente, mas eu não tô aqui pra dar bronca em ninguém. Eu não tô aqui pra dar bronca em você. Se a pessoa acha que vai chegar e eu vou ficar: não sei o que, tá errado, não sei o que, tá totalmente enganado. Sabe por que tá enganado? Porque a palavra de Deus diz o seguinte: quando você for a um lugar e você for bem recebido, aí você fala, prega, salva, cura, liberta, transforma, e em meu nome, profetiza, não sei o que, não sei o que. E quando você não for bem recebido, limpa a poeira dos seus pés e sai. Você sabe o que a gente precisa nisso aqui? Ter um comportamento no qual as pessoas saibam para onde voltar. Só isso. Vai adiantar? Tem gente que acha, porque é o cristão, alecrim dourado, e que ele tem o poder ou autoridade para ficar julgando todo mundo que aparece na frente dele. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Você sabe o que as pessoas mais mudam? Como as pessoas mais mudam? É quando elas te veem com um comportamento digno. O teu comportamento, ele fala muito mais do que qualquer coisa que você vá fazer. É simples. Qualquer coisa do que você vai falar, qualquer coisa do que você vai inspirar as pessoas. Mulher é um negocinho assim que a gente quer mandar. Tem que mandar, tem que ser do nosso jeito, porque a gente conhece, a gente sabe como fazer. Sim, a gente sabe como fazer, tudo bem. Geralmente a gente sabe como fazer. Mas olha, deixa eu te falar, não é porque você sabe como fazer, não é porque você sabe onde ir, que as pessoas são obrigadas a ter o mesmo comportamento que você.
As pessoas ao meu derredor, elas estão como uma nuvem de testemunhas me observando. Cada um tem o seu tempo. Existem pessoas que vão levar 1 ano para se chegar ao Senhor a partir de uma observação da minha vida. Existem pessoas que vão levar 2, outras vão levar 5, outras vão levar 10, outras vão levar 50 anos e outras não vão conseguir. Na verdade, a gente não pode nem obrigar uma criança a amar o Senhor. A gente pode colocar ela no caminho, mas o coração dela pertence ao Senhor. Você não tem como entrar nem no coração de uma criança, quanto mais de um adulto. As pessoas, elas têm que nos ver e elas têm que querer estar onde a gente está. Você sabe como que as pessoas vão querer estar onde a gente está? Por causa do seu comportamento. Não tem jeito. Não tem outra saída. Você fica falando, isso aqui é melhor para você. Você tem que fazer isso aqui. Você tem que... Não funciona. O dia que a gente parar com isso, o dia que a gente começar a servir de inspiração para as pessoas, acabou. Ali as pessoas vão querer naturalmente ter o mesmo comportamento que a gente. O problema é que a gente quer impor a nossa verdade às pessoas. E não adianta. Impor a verdade não funciona. Jesus segue o texto falando sobre impor a verdade e olha o que está dentro do coração das pessoas. Havia uma pessoa que ele perguntou para Jesus: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí ele diz o seguinte: um homem descia para Jerusalém, para Jericó, e caiu nas mãos de assaltantes. Eles tiraram a roupa, espancaram e deixaram ele jogado na estrada. Olha só, aconteceu que veio o sacerdote. Quem é um sacerdote, gente? É alguém que prega o evangelho. Jesus já falava disso, ó. Veio um sacerdote. E aquele sacerdote deixou o homem ali. Sabe por que ele deixou o homem ali? Porque existe uma lei dizendo que o sacerdote não pode tocar no morto. E ele imaginou que o homem tivesse morto. Ao invés de buscar ajuda, tudo bem, ele não podia tocar, né? Se aquele era um sacerdote, se o homem tivesse morto, né? Vamos supor que ele tivesse morto. Ele não podia tocar no homem. Ok, tudo bem. Tudo bem que ele não podia tocar no homem. Mas será que ele não podia, de jeito nenhum, chamar uma ajuda? Fazer com que aquele homem fosse acolhido? E por mais que aquele homem tivesse morto, imagina, ele ia deixar o morto na beira da estrada por conta de religiosidade. Então o sacerdote, ele representa a religiosidade. Aquela pessoa que só ela tá certa, em que o evangelho dela funciona, em que ela é melhor do que todo mundo, mas quando chega na hora do nu, do ferido, do doente, ele ferido, eu não posso tocar nele, sabe? Será que não tem aí do seu ladinho um sujo, um doente, um ferido? E você tá olhando, eu sou muito espiritual, não posso tocar nele. Ai, meu Deus. Olha, eu sou melhor do que ele, Poliana. Porque ele faz várias coisas. Você não tá entendendo? Será que você é melhor do que ele mesmo? Você sabe o que representa os assaltantes aqui? Os assaltantes aqui representam o inimigo da nossa alma. Existem pessoas que estão jogadas no meio do caminho agora, espiritualmente falando. São pessoas que foram espancadas pelo demônio em sua vida espiritual. E ela começou a cometer atos, situações e ter atitudes que negam a presença de Deus. E aí, ao invés de você acolher o sujo, o nu, você olha para ele e fala: nojento, sai daqui. E ele talvez esteja do seu lado agora. No quarto ao lado, na sala. Sem nenhuma ferida superficial, sem nenhuma ferida física. Mas talvez você esteja fazendo isso com quem precisa do seu acolhimento. Porque você é cristão demais, né? Será que você está fazendo isso
Será que você está sendo o sacerdote mau desse texto? Depois que o sacerdote mau foi embora, ele teve a segunda chance dele com o levita. Quando ele chega perto do levita, o levita viu, só que o levita passou para o outro lado. Quem é aquele que vê aquele que precisa e passa para o outro lado? O levita ignorou ele também. Ele continuava vivo, e ele continuava sujo, e ele continuava ensanguentado. E o levita ignorou a presença dele. Mas o levita não é aquele que eleva as pessoas para o reino de Deus? O levita não é aquele que faz as pessoas se aproximarem de Jesus? O levita não é aquele que prega as boas novas? O levita não é aquele que eleva a alma das pessoas aos céus? Viu o doente, o ferido, o ensanguentado e passou para o outro lado. Cristão demais para tocar no doente. Depois do levita chegou um homem normal, comum. Ele era samaritano. E você sabe por que Jesus usou especificamente samaritano? Porque quando ele fala do sacerdote e quando ele fala do levita, ele está falando de judeus. E quando ele fala de samaritano, ele fala de um povo de outro lugar. Judeus e samaritanos não se davam. Não se davam. Era como, para os judeus, era como se o samaritano fosse qualquer coisa. Só que aquele homem que para os judeus era qualquer coisa, sabe o que ele fez? Ele parou. Ele, meu Deus, o que será que aconteceu aqui? E ele viu que o homem estava vivo. Então ele jogou vinho e óleo nas feridas dele, levou ele para um lugar e pediu para a pessoa cuidar. Ele estava de passagem, ele disse, quando eu voltar eu pago tudo desse homem. E quando ele voltou, ele pagou tudo daquele homem. Aquele homem não morreu, porque havia alguém sem religiosidade para cuidar dele ali naquela situação. Sabe, a religiosidade tem destruído nações. Vocês sabiam que Hitler, antes de decretar tudo o que ele decretou para destruir os judeus na década de 40, ele saiu de uma igreja? De uma igreja cristã. É impressionante, né? É impressionante. O ódio que ele adquiriu dentro de uma igreja cristã pelos judeus. Então ele vai para uma igreja, ele pede a bênção de Deus. E ele praticamente destrói os judeus da face da terra. Ele comete atrocidades que, se a gente conta, é difícil de entender. E a gente sabe. E o pior, o que mais me deixa impressionada, é que ele saiu de dentro de uma igreja para decretar tudo o que ele decretou contra os judeus. Ele foi a um culto, talvez como que você vai daqui a pouco. Saiu do culto e foi ali declarar a morte dos judeus. Meu Deus, por que, gente? Por que ele fez isso? Porque ele era um samaritano, ou porque ele era o sacerdote, né? Aquele que olha e pensa, não é comigo, não posso tocar. A religiosidade tem destruído o mundo. Destruído. Por conta de religião, as pessoas têm se matado. Por conta de religião, divórcios são feitos. Por conta de religião, irmãos brigam. Por conta de religião, existe um caos no mundo, sendo que Jesus te pediu para amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós já lemos um texto hoje, esses dias, né, em Lucas inclusive, que diz que nada adianta a gente simplesmente amar aquele que nos trata bem. De nada adianta no reino dos céus você fazer com que as pessoas que te amam, as pessoas que você ama, te tratem bem. Nada. São como sepulcros caiados.
Não funciona, não adianta. Gente, a gente precisa aprender a amar. A gente precisa aprender a respeitar. A gente precisa. Eu acho engraçado Davi. Davi é um homem extremamente respeitado nas nações. Tudo que ele fez é algo assim grandioso. As pessoas amam Davi. Mas se a gente for analisar a vida de Davi, a gente vai ver que ele era um homem sanguinário. Ele matava a troco de nada. Ele matava e matava muito. Ele era adúltero. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Você não sabe como Deus vê as outras pessoas. Pelo teu julgamento. Muita gente vai para o inferno. Mas e por Deus? Você sabia que ninguém vai para o inferno porque machucou ou feriu você? Ninguém. Absolutamente ninguém. As pessoas não vão para o céu ou vão para o inferno por pecados contra o próprio Deus. E isso só tem como saber se você estiver no coração daquela pessoa. E você não tem como estar no coração daquela pessoa. Eu fico impressionada que havia um rei na história em que ele fazia tudo o que era certo. Tudo. E Deus desaprovava ele, porque ele não fazia com interesse de coração. Meu Deus, imagina você chegar no céu, fazer tudo o que é certo, e Deus falar, eu não te aprovei, porque você não fez com interesse de coração. Meu Deus, imagina como vai ser. Sabe, o que me deixa impressionada também, olha só, Jesus diz, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhe dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará dano. Contudo, alegre-se, porque os espíritos se submetem à vontade de vocês. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem à vontade de vocês, mas porque o seu nome está escrito nos céus. Sabe o que isso aqui significa? Porque às vezes a gente se impressiona muito com o natural. Não se alegra não. Não se alegra porque você tem um pouquinho de Deus, não. Se alegra não. Se alegre quando o seu nome estiver escrito nos céus. Se alegre quando o teu nome for escrito no livro da vida. Esse é o motivo de alegria. Agora, os espíritos se submeter à nossa vontade, aí não. Aí, meu filho, qualquer um se submete, qualquer um com um pouquinho de autoridade. No que eu e você precisamos é direcionar o nosso coração para a vontade de Deus. Você tem certeza que diante dos seus acontecimentos, diante do seu coração, diante das coisas que você vive, que você propaga, que você sente em relação a outras pessoas, você tem agradado a Deus? Porque Deus não ama coitadinho. Deus não ama quem fica ali, choramingando, reclamando das circunstâncias, com raiva, com ira, com ódio do seu irmão. E o que eu vejo são pessoas com muito ódio. Eu conversava com uma pessoa esses dias e ela disse que queria se vingar de outra pessoa. Meu Deus, de tempos em tempos eu tenho que pregar Romanos 12 para essa pessoa. Romanos 12, ela é ótima para armar situações para essas pessoas. Eu quero só que a pessoa se dê mal um pouquinho, para eu me sentir um pouquinho vingada. Eu falei, você quer se sentir vingada? Então tá bom, vai lá, se sinta vingada, depois não requeira algo de Deus. Você sabe qual é o nosso problema? A gente quer espizinhar um pouquinho. A gente quer pisar um pouquinho, a gente quer ver o outro um pouquinho se dando mal, não é assim? O outro, Deus conserta, tem que vir quebrado para eu ser a santa anja. A gente tem que vir quebrado para você ser santa anja do quê? Você quer que os outros fiquem se quebrando? Quem está quebrado é você. Você quer que os outros estejam machucados? Quem está machucado é você. Você quer que os outros estejam aniquilados? Já quem está aniquilado é você. Você não percebeu, não? Enquanto você deseja que o outro seja quebrado porque o outro te fez mal, quem está destruído é você. O outro está de boa. E talvez esse outro
fez isso tudo contra você porque você é insuportável. Desculpa. Talvez você sente isso aí tudo, né, que o outro te feriu desse tanto, mas na verdade você passou uma vida ferindo o outro. Situações e situações e situações, a pessoa chegou no limite dela. Quando você coloca alguém no limite dele, já era. E eu vou te falar uma coisa, se uma pessoa que estava ao seu lado te fez algum mal, porque você passou uma vida colocando ela no limite dela, meu filho, não sei se Deus vai amaldiçoar essa pessoa, não. Enquanto você tá aí, ó, espizinhada, eu não sei se Deus vai ficar com raiva dessa pessoa, não. Ele entende que ele estava no limite dele, que o outro estava no limite. Por isso que eu falo, ninguém vai pro inferno porque te traiu, porque te machucou, porque te feriu, porque fez algum mal pra você. A pessoa vai pro inferno porque ela pecou contra Deus. Tem gente que já condenou aquilo ali, com certeza vai pro inferno. Não, ele pecou contra Deus. Pra ele pecar contra mim, não é não. Você levou essa pessoa no limite? Tantas pessoas levam outras pessoas no limite. Depois que essas outras pessoas, cascam fora, ou brigam, ou tem algum problema. Eu sou ofendido, eu sou a vítima. Cuidado. No céu não entra pessoas imaturas. Na hora que você chegar no céu e você ter a certeza de que fulaninho foi pro inferno porque te feriu e não for, você vai levar uma grande surpresa, tá? Você vai ter uma grande surpresa. Então, sinceramente, cresce, amadurece agora. Arrependa-te de onde você caiu e pega o caminho de volta. Pega o caminho de volta da santidade, da pureza e da humildade. Coloca a chinelinha da humildade e pensa, não era comigo, não era pra mim. Eu entrei numa situação que não era minha, eu exagerei. Calça a chinelinha agora. Deus não aprova. Eu vou fazer do meu jeito, então faça. Só que o teu jeito não é o jeito de Deus. Presta atenção. E Jesus, ele termina falando de Marta e Maria, ainda tratando do tema religiosidade. Jesus só tratou de religiosidade nesse capítulo. Presta atenção. Marta estava Vocês viram o meme que tem agora? A pessoa passa assim, só isso na cena. Como se ela tivesse uma vida muito cansada, sobrecarregada, corrida, filhos, casa, trabalho, se arrumar, não sei o quê, ela só passa assim. Então Marta estava nesse meme. Aí ela já fica com raiva logo, porque Maria estava lá, Maria, irmã dela, irmã de Lázaro, Marta, Maria e Lázaro. Eles estavam recebendo Jesus na casa deles, então Marta estava lá, arrumando, cozinhando, limpando, e Maria estava ouvindo Jesus. E aí Marta, no ímpeto de sua arrogância, ela chega em Jesus e fala, Jesus, você não está me vendo trabalhar, produzir, fazer? Olha como eu sou boa. E Maria está aí, sem fazer nada. Manda ela vir trabalhar, manda ela vir para a obra, né? Sabe o que Jesus fala para Marta? Marta. Maria entendeu tudo. Maria ficou com a melhor parte. Isso não lhe será tirado. E o texto acaba exatamente assim, Marta. Maria escolheu a melhor parte, que é ouvir as minhas palavras, que é ter um coração quebrantado, que é ser pertencente a mim. E eu não vou tirar isso dela. Sabe? Tem gente que tá uma vida inteira trabalhando. Tô fazendo para Jesus. E tá que nem Marta. Não parou, não pensou, não centrou. Tem gente que tá a vida inteira trabalhando na igreja e nunca leu a Bíblia uma vez. Tem gente que trabalha a vida inteira na igreja e nunca fez um devocional. Tem gente que trabalha a vida inteira na igreja e nunca se quebrantou.
Tem gente, agora vamos trocar o ambiente eclesiástico e vamos trazer para dentro de casa. Tem gente, mas tem muita gente mesmo que se acha o santo anjo do Senhor porque é cristão e não sabe onde está o coração da pessoa que está do lado dela. Marta, Maria ficou com a melhor parte. Quando a gente vê esse ensino de Jesus, a gente fala, eu quero ser Maria, eu quero ficar com a melhor parte. Mas será que você não está distraído com as coisas desse mundo? Com seus afazeres? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. E a única coisa que Jesus está pedindo é, para. Eu estou na brisa suave. Para. O que Jesus tem te pedido? As pessoas me veem com as perguntas mais escabrosas do mundo. A única pergunta que eu faço para elas é, o que Deus te disse? O que Deus te disse? Tem algumas que sabem. Deus me disse isso. Eu falei, então você está pensando conforme Deus te disse? Não, porque a situação, porque... Marta. Maria ficou com a melhor parte, Marta. Aí depois eu pergunto, o que Deus te disse? Não sei. Então busca saber. Deus fala, querido. Deus não fala só para um. Deus fala. Deus simplesmente fala. Eu queria que hoje você fosse Maria e não Marta. Sabe, diante dos seus desafios, eu quero que você se achegue ao Pai e pergunte, Senhor, como eu conduzo essa demanda? Ele vai falar. Ele pode não falar hoje, ele pode não falar amanhã, ele pode não falar mês que vem, mas ele vai falar. O problema é que você pergunta para Deus, como eu conduzo essa demanda? E ele está esperando o seu coração acalmar. Então, naquele dia, ele não vai responder. Ele vai responder do jeito dele, no tempo dele, no Kairos, que é o tempo oportuno do Senhor. E você sai e começa a ser Marta. Então, ele não vai responder nunca. Marta não ouviu Jesus. Marta só trabalhou. Maria ficou com a melhor parte. O desejo do meu coração é que nessa manhã você se interesse pela melhor parte. Pergunte ao Senhor. Se achegue a Ele. Fique do lado dele. Dali, do ladinho. Esperando Ele falar. Porém, se Ele demorar para falar, fique lá. Uma hora Deus fala. Se Deus fala com um, Deus fala com outro. Se Deus fala com A, Deus fala com B. Se Deus fala com B, Deus fala com C. O problema entre aquele que Deus fala e aquele que Deus não fala é o tempo que a pessoa fica esperando Deus falar. Deus não é o gênio da lâmpada mágica. Ele não vai te responder assim, em 3 segundos, nem um estalar de dedos. Deus vai esperar você se acalmar e se achegar a Ele, se assentar ali, perto de Jesus. Aí Ele vai falar. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu sei que Tu falas. Eu sei que Tu nos ouve. Por isso, nessa manhã, eu te peço, Senhor, com toda a inteireza do meu coração, fala conosco, Senhor. Nos direcione, nos redirecione as Tuas demandas. Que o nosso coração, ele esteja preocupado com as coisas do Senhor. Que as nossas demandas sirvam para Te servir. Pai, que nós possamos nos entregar a Ti em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. É uma delícia estar com vocês aqui amanhã, 5h45. Eu estou aqui de novo para a gente continuar compartilhando o livro de Lucas, que é um livro tão precioso. É um livro que nos traz tantos ensinamentos. O desejo do meu coração, depois de ler esse capítulo com vocês, é que o nosso coração esteja apto a deixar o coração de Deus encontrar o nosso. Que o seu coração se abra e que você esteja disposto a ouvir a voz de Deus. E depois de ouvir, que você esteja disposto a seguir Deus. E que você esteja disposto a estar diante dele em espírito e em verdade. E não só em ações. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.